Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços para que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Este conhecidíssimo Evangelho de Nosso Jesus Cristo, a multiplicação dos pães, né? Eu vim agora há pouco dar uma homilia agora há pouco não, vídeo de manhã cedo, da Santa Missa, e o Frei estava falando algo muito bonito, que esse evangelho, ele destacou muito essa pergunta que nosso Senhor Jesus Cristo faz a Filipe, né? Colocando Filipe à prova, para testar a fé dos discípulos, né? Testar a nossa fé. Muitas vezes Jesus vai perguntar a gente, né, esses questionamentos. E o Frei fez um comparativo com o Antigo Testamento também no livro de Números, quando Moisés pergunta a Deus, né, como vai alimentar aquele povo no deserto. Né? E como ali o Êxodo ele é uma pré-figuração de nosso Jesus Cristo, né? E a mesma coisa aqui, Deus vem testar a nossa fé. E o Frei destacou algo muito bonito que ele disse: o milagre de Deus, ele acontece quando tem uma ação nossa de acreditar. Perceba que Filipe, logo de cara, ele diz: é impossível. Né? Nem se a gente tivesse 200, né, como ele diz aqui, de salário para cada pessoa, não conseguiríamos alimentá-los. Mas aí vem André e fala: olha, aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos, né? E ainda André ainda meio que titubeia, mas o que é isso para tanta gente, né? E o Frei destacou justamente isso, que a nossa participação para a confiança em Deus, para que o milagre aconteça. A gente oferece aquilo que a gente tem. A nossa limitação, a limitação deles aqui era só 5 pães e 2 peixinhos. Mas Deus, sendo grandioso, sendo todo-poderoso, faz com o nosso pouco os milagres. E fez esse belíssimo milagre, porque tem muitos, infelizmente, uma corrente da teologia da libertação que fica vendendo a ideia de que isso aqui foi a partilha daqueles que estavam ali. Balela. Aí foi realmente o milagre que Deus fez. Né? Ora, pois, Deus continua fazendo milagre até hoje. Como é que é narrado aqui no Evangelho não pode ser verdade? Se a própria fé cristã ela é fruto de um milagre, a encarnação de nosso Jesus Cristo no seio da Virgem Maria é um milagre. Milagre.
Não teve ação humana ali de um homem tendo uma relação com a mulher, no caso São José com Nossa Senhora ali, né, para gerar Jesus Cristo. Jesus Cristo é fruto da fecundação do Espírito Santo no óvulo da Santíssima Virgem Maria. Por que eu acredito nisso, né, e não acredito que nosso Jesus Cristo é capaz de fazer uma coisa tão simples, meu Deus do céu, que é multiplicar pães, né? E vários santos já demonstraram esse milagre. Santo Antônio tem relatos da multiplicação de pão, né? Santa Clara de Assis, tem vários relatos dela, que no mosteiro faltava ali o alimento, e ela tem um desses relatos que é muito bonito, que as irmãs falam para ela, né, e ela diz, vamos sentar à mesa, só tinha poucos pães, ou era um pão, ou era dois, eu não lembro exatamente, mas tem esse relato, você pode pesquisar aí. Ela disse, vamos sentar à mesa, vamos agradecer a Deus, né? E Deus vai providenciar. E aí elas repartem aquele pão e de repente vai colocando no prato de cada das filhas dela ali. E depois aparece o pão ali no prato de cada um inteiro, né? Ou seja, esses milagres de Deus é muito simples de ser feito. Mas o que é bonito é isso, Deus nos questiona, né, para testar a nossa fé nele, e a gente oferece aquilo que a gente tem. Aí na nossa limitação ali, Deus vem e faz o ordinário. O Frei estava fazendo bem esse paralelo, que é o extraordinário, ele é feito a partir do ordinário. É como São Padre Pio fala, faz o ordinário que Deus se encarrega de fazer o extraordinário. O que é da minha parte, eu devo fazer. O que é que eu tenho que fazer? Deus, ele não, o Frei destacou muito isso. Ele estava falando que Deus não quer que a gente faça ele de muleta, ou seja, que exclua o que eu tenho que fazer. Eu preciso correr atrás, eu preciso dar o passo, e Deus vem acrescentando. Deus não vai fazer milagres para a gente se a gente não fazer a nossa parte, se a gente ficar de braços cruzados, né? É como o nosso Jesus Cristo fala, meu pai trabalha, eu também trabalho, ou seja, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás para que as coisas aconteçam. Então, assim, é preciso entender isso, que tem que ter essa movimentação. Deus quer fazer os milagres na nossa vida, mas é preciso que eu primeiro confie plenamente nele, faça aquilo que me cabe da minha parte, e quando chegar o limite das minhas forças humanas, que eu não tenho mais o que fazer, olha, Senhor, já não dá mais. Quantos milagres Deus faz aí de cura de pessoas, né, com doenças terminais, pessoas que estão ali com câncer. A medicina já diz, ó, não tenho mais o que fazer. E aquela pessoa ali está desenganada, só aguardando a morte. Mas aquela pessoa tem fé, a família tem fé, a comunidade tem fé, começa a clamar a Deus, e se Deus achar que deve fazer o milagre, a cura daquela pessoa, ele faz. E temos vários relatos assim, de pessoas que foram curadas de doenças em fase terminal, pessoas com aidética, com AIDS, e curada, limpa do organismo de todo o vírus. Enfim, vários milagres, né, Jesus faz. Então acreditemos que esse Deus até hoje faz milagres. Faça a sua parte e você experimentará o milagre de Deus. Deus abençoe, que a Virgem Maria e São José proteja cada um de vocês.